Olá, meus queridos irmãos e irmãs, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com vocês. Hoje vamos meditar sobre o deserto na vida do cristão. O deserto é um lugar quente, árido e solitário. O deserto na Bíblia representa uma escassez, um desprovimento. Por isso se torna uma grande escola, onde podemos aprender lições tremendas. O deserto pode quebrar a arrogância que há em nós. O deserto nos remete a extremos de calor durante o dia, extremos de frio à noite, a falta de água, de alimentos, muito sol, pouca sombra, um lugar difícil de caminhar, um lugar pesado, lugar de miragens. O deserto é uma região onde recebe pouca quantidade de chuva. Em virtude desta condição climática, a umidade é muito baixa e a vegetação pouco se desenvolve. O solo do deserto é pouco fértil, principalmente por causa da areia e das rochas. Durante o dia, as temperaturas costumam ser muito elevadas e à noite muito baixas, chegando a ficar negativo. Com essas condições, a vida torna-se muito difícil, tanto para seres humanos quanto para os animais e vegetações. Os desertos têm reputações de serem locais capazes de suportar pouca vida. Quem caminha no deserto fica com sede, com fome, com calor e não encontra água, nem comida e nem sombra. No deserto estamos completamente desprotegidos. O deserto é para forjar o seu caráter. O povo de Israel morreu no deserto porque diante das adversidades só sabiam murmurar. Saiba que enquanto a bênção não chegar, meu querido irmão e irmã, você está sendo provado. Depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Até quando sofrerei essa má congregação que murmura contra mim? O deserto, comparando-se com regiões mais úmidas, isso até pode ser verdade. Porém, se analisarmos os detalhes, eles abrigam uma riqueza de vida que normalmente parece escondida. Fazendo do deserto uma analogia espiritual para a vida do cristão, as características acima fazem muito sentido. Frequentemente ouço cristãos dizendo que estão no deserto, ao se referirem a situações difíceis. Mas fique em paz, meu querido irmão e irmã, pois Jesus nos ensina que existem momentos em nossas vidas que está acontecendo uma limpeza espiritual. Deus está trabalhando em você. Eu sou a Cá Bittencourt. Se você ainda não é inscrito no meu canal, peço que se inscreva, ative o sininho para receber mais conteúdos como este, conteúdos que vão edificar a tua vida. Deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Deixa Deus te usar para que você seja a boca de Deus. Porém, é o próprio Deus que faz com que o seu povo passe por este deserto. É Deus que permite, por variados motivos ou circunstâncias, que o seu povo passe pelo deserto. O deserto na vida do cristão não deve ser sinônimo de morte, mas sim de aprendizado. O deserto não é para matar você, mas para treiná-lo. Por vezes, circunstâncias difíceis nos empurram para um deserto emocional e espiritual. Nos sentimos acabados, sem motivação para nada, e só queremos fugir da situação. Mas Deus nos leva para o deserto para nos restaurar. O sofrimento do deserto é o lugar onde podemos nos encontrar a sós com Deus e ouvir melhor a sua voz nos consolando. Ele nos ajuda a confrontar nossos problemas e a consertar o que está de errado em nossas vidas. Se deixamos Deus agir no deserto, sairemos restaurados, mais fortes e prontos para novos desafios. Por que Deus permite desertos em nossas vidas? Jesus passou 40 dias no deserto, também o povo de Deus, que passou 40 anos. Deserto nos fazem nos achegarmos mais perto de Deus. A nossa esperança está em Deus, que move os céus e a terra. Desertos são períodos de silêncio, quando Deus não fala, quando Deus não nos responde. Deserto não é o fim, mas é o início do processo de maturidade.
O deserto vai forjar você para um lugar que Deus quer que você chegue. No deserto, Deus dá graça aos humildes e resiste aos soberbos. A palavra do Senhor tem um poder transformador. Ela muda nossa visão e a nossa maneira de enxergar as coisas. A palavra renova nossa fé e fortalece o nosso espírito. Quando oramos, nos conectamos com o Senhor. Isso nos abençoa, nos edifica e contribui para que a vontade de Deus se cumpra em nossas vidas. O Senhor conduziu o povo de Israel por 40 anos no deserto para pô-los à prova. O deserto é uma realidade na vida do cristão. No deserto nos tornamos vulneráveis às investidas de Satanás. Mas se os nossos olhos estiverem em Deus, por maior que seja o deserto, nós sairemos dele vitoriosos e mais fortes. As águias, quando chegam numa certa idade, elas têm que se renovar. Elas vão para um lugar mais alto. Lá elas arrancam suas penas, suas garras e quebram os seus bicos. Para se renovar muitas vezes, Deus permite o deserto na tua vida para te renovar. Mas Ele diz: filho, agora é eu e você. Quando Deus conduziu o seu povo, Ele nunca os desamparou. De dia Deus dava a nuvem e de noite uma coluna de fogo que guiava o povo de Israel. Assim Deus está cuidando de você, meu amado e minha amada. Você vai vencer o deserto. O deserto não é para sempre. Você tem que tirar os olhos das circunstâncias e pela fé enxergar que existe um propósito de Deus. E nós temos que ter um coração disposto a aprender. Por isso temos que dedicar um tempo à oração e à comunhão com o Senhor. Ele nos dá a direção para sair do deserto. É preciso buscar a direção do Senhor, mas mesmo em meio ao deserto, o Senhor nos conduz. O deserto é um lugar de escassez, é um lugar onde não vemos possibilidades. Por isso ele entra com a providência e nos dá uma vida em abundância. Pois Deus promete a todos nós que servimos ao Senhor, Ele tem um lugar de provisão e de milagres. Não podemos nos esconder no deserto, como não podemos nos esconder de Deus. Precisamos ser frágeis, dependentes dEle. Quando dependemos de Deus, Ele faz milagres. Ele nos dá tudo o que precisamos e transforma o deserto em um lugar fértil e aconchegante. No deserto tem provisão de Deus, sim. Quando Deus os levava o seu povo pelos desertos, fez-lhes correr água da rocha, fendeu a rocha e as águas correram. Talvez possas estar a enfrentar uma grande luta e sentir-se de alguma forma no deserto. Você pode se achar como quem anda em um caminho espinhoso demais. Mas quero que você saiba, meu querido irmão e irmã, que o caminho mais difícil e pior é o deserto. Mas se Deus estiver contigo, tem provisão e livramento. Aleluia, glórias a Deus. O Senhor faz a água sair da rocha, providencia algo para te saciar até de lugares improváveis. E depois de cada deserto, há uma terra prometida. Grandes homens e mulheres de Deus enfrentaram seus desertos. Em todos estes momentos houve dificuldades, mas Deus usou das situações adversas como um meio para trazer algo profundo e grandes bênçãos. Na Bíblia diz que Jesus, Moisés, Elias e outros, por exemplo, mostram isso. Deserto é um lugar de lutas, mas também é tempo de provisão, manifestação de Deus, triunfo e regozijo. Nele, o Senhor pode e quer suprir as suas necessidades. Saiba que Deus tem o prazer em revelar e se manifestar o Yahvé Jireh na sua vida. Um dos nomes de Deus é Yahvé Jireh, o Deus da provisão, ou seja, um Deus que socorre, que ajuda, que supre as necessidades. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma de suas necessidades em Cristo. Filipenses 4, versos 19.
Ana enfrentou seu deserto. Por ela ser estéril, naquela época ser assim denotava maldição. E por ser estéril, seu marido tinha outra mulher chamada Penina, que lhe dava filhos, e esta a humilhava. Ana tinha o desejo que a maioria das mulheres tem, que é poder ser mãe. No auge da sua angústia, ela não foi consolada por quem deveria consolá-la, pois o sacerdote Eli a julgou, chamando-a de bêbada. Situação semelhante passou Jó com seus amigos, que não tinham sensibilidade suficiente e começaram a julgá-lo. As Sagradas Escrituras têm uma declaração que diz: afrontas me quebrantaram o coração, e estou fraquíssimo. Esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum, e por consoladores não os achei. Salmo 69, versos 20. Mas no mesmo capítulo também está escrito: o Senhor ouve os necessitados e não despreza os seus cativos. Louvem-nos os céus e a terra, os mares e tudo quanto neles se move, porque Deus salvará a Sião e edificará as cidades de Judá, para que habitem ali e a possuam, e herdá-la a semente dos seus servos, e os que amam o seu nome habitarão nela. Salmo 69, dos versos 33 ao 36. Deus tem o socorro bem presente, pois Ele é poderoso para derramar providência para a sua vida. Por pior que esteja o seu caminho, em Deus tem provisão, tem solução no Senhor. Todo o deserto um dia acaba. Creiam nisto, meus amados irmãos e irmãs. Jesus disse: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Paulo declarou que, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Romanos 8, versos 18. Pedro nos mostra que tem outros irmãos que têm passado por lutas, ao qual resiste firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. 1 Pedro 5, versos 9. É viável e eficaz você ter em mente que não estás sozinho, o Senhor é contigo. Você é amado e amada por Deus, e Ele pode operar grandes coisas em sua vida. Ele muda a história, Ele restaura, tira a vergonha e te dá dupla honra. Em lugar da sua vergonha tereis dupla honra, e um lugar de afronta exultareis na vossa parte. Por isso, na sua terra possuirão o dobro, e terão perpétua alegria. Isaías 61, verso 7. Aleluia, glórias a Deus. Se você tiver um coração rendido aos propósitos de Deus, então se prepare para ver seu cuidado e sua proteção, socorro e cuidado de Deus. O seu deserto pode ser angústia, medo, dor, depressão, doença, mas mesmo estando difícil no momento, se Deus estiver ao seu lado, você vai ter vitórias e conquistas. Não se acomode, busque grandes coisas, pois o deserto é por um tempo apenas, mas a vitória gera frutos muito maiores e eternos, e vai chegar para a glória de Deus. Duvidaram de Deus dizendo: poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Salmo 78, verso 19. Na lógica, a provisão em meio à escassez é improvável, mas para Deus tudo é possível. Tudo vai depender da sua confiança em Deus. Em Lucas 22, versos 35, deixa claro o conceito sobre confiança. Jesus disse: quando enviei sem bolsa ou saco de viagem, faltou alguma coisa? Nada, responderam os discípulos. É sem lógica fazer uma viagem e não levar nada. A única coisa que os discípulos tinham era a direção de Deus, uma paz no coração e uma certeza no íntimo que Deus iria providenciar. A fé dos discípulos movia-se pela confiança na palavra de Deus e não pela lógica humana. É uma certeza que Ele é o teu pastor
e o teu provedor. Salmo 23, verso 1. Aliás, quando não acreditamos que Deus tem capacidade de preparar uma mesa no deserto, estamos afrontando e rebelando contra a soberania de Deus. Romanos 14, verso 23. É literalmente estar limitando o poder e a grandeza de Deus. A confiança em Deus revela a sua soberania, que Ele cuida de você. Portanto, acredite que Ele tem poder de preparar uma mesa para você no deserto. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, assim também não sabes as obras de Deus. Eclesiastes 11, verso 5. Os filhos de Asaf exalta e enaltece os feitos de Deus realizados ao povo de Israel durante a trajetória no deserto para a terra prometida. Apesar de toda a provisão e proteção, o povo questiona se Deus tem capacidade de preparar uma mesa no deserto. Números 11, verso 21. Porque deserto simboliza escassez, fome, crise, necessidade ou momento difícil, um lugar sem saída e sem rumo. A palavra mesa fala de banquete, abundância, fartura e momento de alegria. Mesa e deserto é impossível se combinarem. Há momentos que as coisas não acontecem como esperamos. Isso nos produz questionamentos a respeito dos caminhos de Deus, e nem sempre o caminho de Deus é o caminho mais curto ou mais fácil, ou o mais lógico ou provável. Por isso que Salomão tenta explicar o caminho de Deus, usando uma ilustração do caminho do vento. Como sabemos, as correntes do ar se alteram o tempo todo e mudam constantemente, que fica difícil definir o seu caminho. Assim também é o caminho de Deus. Nem sempre iremos conseguir de forma imediata acompanhar ou perceber os seus caminhos, porque a palavra afirma que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Na verdade, o propósito dos caminhos de Deus é manifestar seus feitos, pois Deus quer tanto que conhecemos os feitos, como também conhecer os seus caminhos. O povo de Israel viu os feitos de Deus, mas não conheceu os seus caminhos. Salmo 103, verso 7. O caminho fala da revelação do propósito e os feitos falam da manifestação do seu poder. A palavra do Senhor declara que abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em lagos de águas e a terra seca em mananciais de águas. Isaías 41, verso 18. O caminho difícil tem a provisão de Deus. Confie nele e busque-o. Entenda que Deus é quem opera maravilhas e faz grandes coisas. É a Bíblia que proclama: o deserto e o lugar solitário se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa, abundantemente florescerá. E também jubilará de alegria e cantará. A glória do Líbano se lhe deu, a excelência do Carmelo e Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecerei as mãos fracas e firmai os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração: sede fortes, não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Atravesse o seu deserto crendo na promessa de Deus. Aliás, os seus caminhos e os seus feitos são de mútua dependência, porque todos os milagres e feitos de Deus é apresentado e revelado um caminho, uma direção e um propósito. E quando deixamos de cumprir o caminho, Deus deixará de realizar os seus feitos. Quando acreditamos em Deus, os feitos vão intensificar em nossa vida, pois receber um milagre não é apenas um privilégio, mas uma responsabilidade de divulgar seus feitos, pois a cobrança de Deus será na proporção do que recebemos. Lucas 12, verso 48. Quando os feitos de Deus nos tocam, vem com uma finalidade única, de manifestar sua glória e nos tornar uma referência para aqueles que anseiam conhecer os caminhos de Deus. Pedimos a tua bênção para que as nações conheçam seus caminhos. Salmo 67,
verso 2. Apesar de tudo, acredite, Deus tem um caminho em meio às tempestades na sua vida. Deus tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Naum 1, verso 3. Acredite nisso. Deus quer fazer de você uma vitrine daquilo que Ele é capaz de fazer. Aleluia, glórias a Deus. Amados e amadas, tenham uma boa reflexão, creiam que o seu deserto está chegando ao fim e que grandes bênçãos estão por vir. Amém? Um grande abraço, fiquem com Deus, aguardo vocês no próximo vídeo e até lá!